Ele atualmente é professor associado de urbanismo, Departamento de Arquitetura de Estudos Urbanos da Politécnica de Milão, e permaneceu por mais de 10 anos na Universidade de Portsmouth, no Reino Unido. É autor do livro Green-led Urbanism, History, Theory and Contemporary Practice, publicado pela Bloomsbury, em 2017, e é também editor principal do livro Planning Cities with Nature, Theories, Strategies, Methods, que é publicado pela Springer em 2019. Bom, professor Fabiano, é um prazer e uma honra tê-lo aqui, né, com a gente, mais uma vez, engrandecendo aí as nossas atividades do curso, né, enfim, da faculdade, e, enfim, passo a palavra, então, para você ministrar a sua palestra. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Sidney, muito obrigado, professora Silvia, pela presença, Jéssica, pela organização. É um grande prazer estar aqui hoje. Eu vou começar a compartilhar os slides, e eu pediria que as pessoas pudessem, por favor, colocar no mudo, porque eu estou sentindo um pouco de reverberação aqui, mas acho que já está melhor. Como o Sidney disse, né, eu estive na Unicamp faz quase 7 meses agora, e nós vivíamos uma situação completamente diferente naquele momento, né. Eu, no final das contas, depois do workshop, acabei ficando no Brasil por volta de 2 meses e meio ainda, sem poder voltar para a Itália. Então, dando aula às 4 horas da manhã, online, foi todo um cenário muito inusitado com relação à parte profissional, mas também foi positivo pelo lado pessoal, de ter podido ficar um pouco com meus pais e também ter passado um pouco mais de tempo também no país. E é um grande prazer poder voltar agora de um modo diferente, né? E tocar no assunto do urbanismo e as soluções baseadas na natureza novamente, que foi, de fato, o tema do nosso workshop em março, em função do RIDS, né? Quando nós falamos da questão das soluções baseadas na natureza, talvez a primeira pergunta que nós nos devamos fazer é: soluções para quê, né? Quais são os desafios que estão postos para nós? E desafios não faltam, né? Nós temos uma série de problemáticas que nós devemos enfrentar, tanto a nível global, quanto nas suas manifestações locais e as especificidades dos desafios locais que nós temos. Eu sempre acho importante nós relacionarmos as nossas preocupações locais com as questões globais, né, e vice-versa. Então, fazer essa transcalaridade, ou essa relação entre uma preocupação mais geral e aquelas questões que nós endereçamos, talvez mais diretamente, nos nossos projetos. Então, esse slide, ele nos mostra aqui um prognóstico, né, Professor Fabiano, não Oi. está compartilhado o slide. Ah, não? Não. Ok. Vocês não estão vendo o slide? Ainda não. Ah, então, obrigado por avisar, vamos tentar novamente. Eu achei que era uma introdução. Era, com o slide da capa. Eu vou começar agora direto no segundo, então. Vamos ver se agora sim, né? Como eu disse, Sidney, eu não estou muito acostumado com o Google Meet. É bom que vocês me avisem se tiver algum problema. Agora vocês veem, hein? Agora sim, agora está projetando. Agora sim, tá? Perfeito. Tá bom. Eu estava agora falando desse slide, né, de 2050, que é o prognóstico do crescimento da população mundial, né? Nós chegaremos a uma população global de 10 bilhões de pessoas. Dessas 10 bilhões, 70% serão urbanas, né, uma população que vai morar nas cidades. Nós também sabemos que 75% das emissões de CO2, elas são feitas pelas cidades. E também sabemos que quanto mais urbanização, quanto mais cidade, mais é o impacto na vitalidade ecológica
do nosso planeta, né? Houve um relatório recente das Nações Unidas que mostrou que, hoje em dia, mais de 1 milhão de espécies correm o risco de extinção. Então, eu tendo a falar no que eu chamo do paradoxo aparente do desenvolvimento sustentável que nós temos que enfrentar, né, e vocês, agora os novos alunos, né, é um desafio que vocês vão levar adiante. E a questão da necessidade de maior urbanização, nós precisamos, em geral, acomodar mais pessoas nas cidades. No Brasil, hoje em dia, nós temos já por volta de 85% da população brasileira morando em cidades. E precisamos também diminuir o nosso impacto no planeta. E, além disso, aumentar a presença da natureza. E por que é um paradoxo? Porque, normalmente, quanto mais urbanização nós temos, maior é o impacto no planeta e maior também é o impacto nas áreas verdes, maior é o impacto na natureza. Então, menor é a quantidade de áreas verdes ou áreas naturais que nós temos conosco. Então, esse é um problema que nós precisamos enfrentar e rapidamente, né, nas próximas décadas. E o problema da urbanização, falando especificamente da questão das cidades, ela, evidentemente, a urbanização e as cidades são invenções fenomenais, né, da humanidade, né, o nosso habitat. A questão que fica é como nós queremos o nosso habitat daqui em diante, né? Como que nós vamos pensar em modos de continuar vivendo nesse planeta e, ao mesmo tempo, entender que outras formas de vida, não humanas, elas são fundamentais também e que nós precisamos criar habitats que cada vez mais integrem essas outras formas nas nossas cidades, né? Quanto mais urbanização nós temos, mais áreas impermeáveis nós temos e, por consequência, nós temos temperaturas mais altas, né, através do efeito da ilha de calor urbana, também se aumenta a poluição do ar, a poluição sonora e luminosa, há um impacto na saúde física e mental dos habitantes das zonas urbanas, que é muito documentado também na literatura. Essa fragmentação da paisagem que normalmente ocorre com a urbanização, ela tem um impacto direto na redução da biodiversidade, e, por sua vez, a redução da biodiversidade, ela é muito forte, sobretudo nas áreas metropolitanas ou nas áreas lindeiras, onde nós temos essa potencial conexão entre as áreas suburbanas e talvez as áreas rurais ou as áreas mais distantes, né? Quanto maior a fragmentação urbana, maior é o impacto que nós temos no genetic pool, né, na riqueza genética das espécies, né, e, consequentemente, isso gera uma diminuição da resiliência dessas próprias espécies, né, um enfraquecimento genético leva a essa falta de resiliência a outros tipos de mudança ou de impactos súbitos que essas populações podem sofrer. Agora eu quero levar vocês um pouco atrás, né, logo no período do pós-guerra, nos anos 50, que se chama na literatura de a grande aceleração, né, a década de 1950, que é onde a gente vê esse crescimento exponencial da nossa presença, do impacto antrópico no planeta. Então, nós temos um crescimento muito grande da população, que acontece no baby boom dos anos 50, sobretudo na Europa. Há uma pressão muito grande que acontece em função do crescimento da nossa qualidade de vida, né, dos mecanismos que nós colocamos em prática para a produção de alimentos, para uma série de atividades que são importantes, mas esse crescimento, essa evolução tecnológica, por outro lado, também colocou-nos numa situação de pressão exacerbada sobre o planeta. Então, aqui nós vemos o impacto dessas atividades socioeconômicas na Terra, nos sistemas terrestres, né? Como, por exemplo, a deflorestação, a perda de paisagens tropicais, a perda de biodiversidade e assim por diante. Nós somos familiares, né, com
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. São 17 objetivos. Normalmente, na nossa área da arquitetura e do urbanismo, nós tendemos a falar mais sobre o objetivo número 11, que é de cidades sustentáveis e comunidades. Mas, na verdade, nós temos que pensar cada vez mais em como esses objetivos do desenvolvimento sustentável, eles são interligados, interconectados, e como as nossas ações, as nossas pesquisas, os projetos, eles podem trabalhar e devem trabalhar com múltiplos objetivos do desenvolvimento sustentável juntos, né? E aqui, com os nossos alunos, a gente sempre requer, né, que eles digam explicitamente quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável que os projetos deles estão enfrentando e de que maneira. Então, essa conexão, como eu disse logo no começo, entre as preocupações globais e a questão local, elas são importantes, né, para que a gente possa, de fato, trabalhar na direção da resolução desses desafios. Em 2018, nós tivemos a publicação do relatório do IPCC, sobre mudanças climáticas, e o cenário não é muito bom, como nós sabemos. Existe toda uma preocupação, por exemplo, em manter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius, em comparação a 2 graus, e que essa diferença de meio grau, ela pode ser, de fato, muito benéfica para a humanidade, né? Então, aqui a gente vê que 10 milhões de pessoas a menos perderiam as suas casas em função do aumento do nível do mar, 50% da redução da população global experienciaria falta de água. Então, há uma diferença significativa, né, se a gente deixar passar de 1,5 grau o aquecimento global até 2050, comparado com a temperatura da Revolução Industrial. E, nesse contexto, nós temos uma série de disciplinas, uma série de estudiosos tentando pensar soluções holísticas que possam nos ajudar a enfrentar esses problemas. Então, existem vários autores que falam muito claramente que as soluções para muitos desafios urbanos contemporâneos se encontram na natureza. Um relatório recente da UNDP disse que a natureza, na verdade, pode nos propiciar com quase 40% das soluções climáticas. O próprio relatório do IPCC recomenda o plantio de 1 bilhão de hectares de florestas para limitar o aquecimento global em 1,5 graus até 2050. E é nesse contexto que toda a discussão sobre soluções baseadas na natureza, ele emerge. Nós vamos chegar lá em alguns slides. Mas antes disso, novamente, é importante ter um panorama dessas questões ao longo dos desafios, né? Como eu disse no começo, as propostas, as soluções, elas têm que estar relacionadas muito claramente a desafios. E nós estamos, talvez, num momento de possível mudança paradigmática. Nós já tivemos isso, né? Nós tivemos que ter uma mudança de paradigma com a industrialização. Então, a sociedade industrial, ela representou uma mudança de paradigma e representou uma maneira de se pensar o nosso habitat, de se pensar cidades completamente diferente. E nessa vontade de se salvar cidades no período industrial, a questão da natureza ela apareceu, né? A ideia de sistema de parques, a ideia de cidades-jardins, o próprio conceito de cunhas verdes, então apareceram como estratégias, teorias, ideias que pudessem fazer com que as nossas cidades fossem novamente habitats habitáveis, né, para a humanidade. Há de se lembrar que em grande parte das cidades da Revolução Industrial, digamos, Manchester, Liverpool, na primeira metade do século XIX, a expectativa de vida não passava dos 35, 37 anos, né? Em comparação com a vida no campo, você chegaria até por volta da metade dos seus 40 anos de vida. E se percebeu claramente que a nossa atividade antrópica estava destruindo a paisagem. A gente não sabia ainda que a gente podia destruir o planeta inteiro naquele momento, mas já se percebia claramente que nós estávamos destruindo a natureza ao nosso redor.
O pós-guerra, como eu disse, né, ele representa esse momento da grande aceleração e também é o momento em que várias disciplinas, teorias, estratégias, elas também aparecem como reação a essa grande aceleração, né? Então, a gente tem uma presença marcante da ecologia nos anos 60, a ideia de holismo, pensamento sistêmico, aparecendo também naquele período. No final dos anos 80, a ideia de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Já no começo dos anos 90, a ideia de infraestrutura verde, os serviços ecossistêmicos aparecem aqui. A ideia de resiliência aparecendo um pouco depois da sustentabilidade, quase como uma continuação dos discursos sobre sustentabilidade urbana. E, mais recentemente, a ideia de soluções baseadas na natureza. E eu vou tratar de alguns desses conceitos antes da gente chegar no nosso tema principal, que é as soluções baseadas na natureza. Existe uma tradição no urbanismo que procura tratar dessas questões da natureza e cidade, da urbanidade e natureza, e um livro fundamental, né, nessa linha de pensamento é o livro do Ian McHarg, Design with Nature, né, projetando com a natureza. O trabalho do Timothy Beatley, também muito importante, trazendo à tona a questão da biofilia, da nossa necessidade intrínseca de ter uma relação próxima com a natureza, de sermos parte da natureza. O livro do Garrett Doherty, do Mohsen Mostafavi, Ecological Urbanism, e eu enquadro a minha produção também nessa trajetória, nessa linha, né, de pensamento em busca de uma certa harmonia entre urbanidade e natureza. Então, vamos marcar alguns conceitos básicos, né, para a gente poder entender melhor os conceitos que vêm na sequência. Então, o conceito que a definição que a gente usa de sustentável é o que vem do relatório Brundtland, Our Common Future, de 1987, que, traduzindo para o português, é algo como aquilo que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das futuras gerações também de satisfazerem as suas necessidades. E a sustentabilidade, ela seria composta por esses três pilares: o pilar ambiental, o pilar social e o pilar econômico. Então, normalmente, de uma maneira mais superficial, mais rápida, se fala muito da questão ambiental, obviamente é fundamental, mas ela não é única quando nós falamos de sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável, que a gente vê aqui no meio, ele é a intersecção entre essa preocupação ambiental, a questão social e a questão econômica. São esses três grandes pilares que vão sustentar toda a discussão posterior sobre infraestrutura verde, serviços ecossistêmicos, urbanismo ecológico e assim por diante, chegando até o conceito de soluções baseadas na natureza. E a importância da natureza nas cidades, novamente, ela vem sendo estudada a partir de várias disciplinas, de muitos vieses, e vem sendo operacionalizada como serviços ecossistêmicos. Então, o que são os serviços ecossistêmicos? São os benefícios que nós derivamos da natureza. E esses benefícios, eles são agrupados em 4 grandes categorias: os serviços de ordem cultural, por exemplo, os serviços de recreação, o turismo ecológico, a saúde física e mental, os valores espirituais e religiosos, de contato com a natureza, etc. Né? São valores, ou são serviços ecossistêmicos mais antrópicos. Existem os valores, ou o grupo de provisão, né, que nos provê água, comida, matéria-prima, remédios, etc. Ou materiais, né, insumos para os remédios. Os serviços de regulação do ar, do clima, da água, proteção de erosão, purificação da água, etc. E os serviços que dão suporte aos outros serviços ecossistêmicos, formação do solo, fotossíntese, o ciclo dos nutrientes. E os serviços ecossistêmicos, eles estão na base, né, que sustenta todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, para nós, de fato, podermos alcançar ou enfrentar esses desafios,
nós temos que partir dessa base dos serviços ecossistêmicos para poder resolvê-los de uma maneira integrada, de uma maneira coesa. Então, o conceito de infraestrutura verde, ele vem como uma estratégia de planejamento, uma estratégia de transformação das cidades, que procura, por sua vez, operacionalizar o conceito de serviços ecossistêmicos. Então, a gente viu que o conceito de serviços ecossistêmicos, ele operacionaliza a ideia de benefícios da natureza, deixa claro, e se pode quantificar, se pode valorar, se pode medir, se pode monitorar esses serviços, e a própria infraestrutura verde como um mecanismo de aplicação desses serviços ecossistêmicos nas cidades. Então, uma tradução livre que eu fiz da definição em inglês da Comissão Europeia seria uma rede estrategicamente planejada. Tá? É uma ideia de planejamento de uma rede de áreas verdes, de áreas naturais, verdes e azuis, a gente diria, naturais e seminaturais, que são projetadas e gerenciadas com o objetivo específico de fornecer uma ampla gama de serviços ecossistêmicos. Então, aqui, essa definição é muito importante, porque ela insere a ideia de serviços ecossistêmicos, e a gente também está falando aqui de uma visão proativa, de planejamento desses serviços de uma maneira clara e objetiva. Não é, por exemplo, fazer um projeto de áreas verdes, esperar que alguns serviços ecossistêmicos possam aparecer por acaso. Não. Na verdade, é projetar esses serviços. Então, ter os serviços primeiro na cabeça e logo ver quais são os mecanismos que a gente precisa desenvolver para maximizar esses serviços. E aqui a gente tem, eu fiz uma pesquisa faz alguns dias no Scopus, que é uma database de artigos científicos. A gente vê o crescimento enorme, né, de publicações nessa temática da infraestrutura verde, a partir do final da segunda década aqui dos anos 2000, né, 2009, 2010, a gente começa a ver esse crescimento também, esse crescimento muito forte de pesquisas nessa área, e nós vemos também vários projetos aparecendo nesse momento. Então, a infraestrutura verde, ela é essa rede, essa estrutura que articula uma série de tipologias de espaços verdes. Podem ser as cunhas verdes, né, que eu venho trabalhando com elas há muito tempo, podem ser corredores verdes, podem ser parques e praças, e quando a gente está falando de infraestrutura verde, a gente inclui na própria no próprio conceito da expressão, a ideia de espaços azuis. Também fachadas verdes, praças, hortas comunitárias, etc. Então, são tipologias que, conectadas, criariam essa infraestrutura. Chegando, então, nas soluções baseadas na natureza, ele é um conceito mais recente. A definição que nós temos aqui, ela é de 2015, ela foi dada pela Comissão Europeia, nesse relatório, chamado Nature-Based Solutions and Renaturing Cities. E, novamente, a tradução livre que eu fiz são soluções baseadas na natureza, são ações, essa palavra é importante, né, ações inspiradas, apoiadas ou copiadas da natureza. Okay? São ações inspiradas, apoiadas ou copiadas da natureza, que visam ajudar as sociedades a enfrentar uma série de desafios. Essa palavra é fundamental, os desafios ambientais, sociais e econômicos, né? Os 3 princípios da sustentabilidade que nós vimos anteriormente, de modo sustentável. O que é importante aqui do conceito é que nós estamos fazendo uma relação muito direta entre os desafios. A palavra desafio, ela aparece na definição, ela não aparecia na definição anterior, por exemplo, de infraestrutura verde, né? Nós tínhamos a presença dos serviços ecossistêmicos lá, e aqui nós temos essa questão dos desafios. Ou seja, nós precisamos olhar para os desafios, ver como nós podemos definir maneiras de se implementar serviços ecossistêmicos que vão nos ajudar a enfrentar esses desafios através das 3 grandes categorias, ambiental, social e econômica, e criar ações, que seriam as soluções baseadas na natureza, que são ações inspiradas em processos naturais, inspiradas, apoiadas ou copiadas na natureza. E nesse mesmo relatório de 2015,
os objetivos principais da União Europeia naquele momento era aumentar a urbanização sustentável, restaurar ecossistemas degradados, desenvolver estratégias de adaptação e mitigação das mudanças climáticas e aumentar a resiliência das cidades. E o que a gente vê também aparecendo muito forte no conceito de soluções baseadas na natureza é a ideia de multifuncionalidade, de múltiplos benefícios e de múltiplas escalas. E nós vamos tratar desses três temas também nos próximos slides. Então, quais são os benefícios? Foi uma tradução rápida aqui. Os benefícios, né, que a gente tem com as soluções baseadas na natureza. A gente pode voltar para os nossos serviços ecossistêmicos, né, e tentar ver quais são os serviços ecossistêmicos que nós podemos trazer para dentro das cidades. Então, aqui são alguns muito valorizados e muito importantes nas áreas urbanas. A redução das temperaturas, sistemas de drenagem urbana sustentável, a gente vê isso aparecendo cada vez mais e mais como estratégias para se evitar inundações por conta das chuvas, e também um pouco mais também relacionado à ideia de purificação e reuso da água, estratégia de prevenção de inundações, proteção de áreas naturais, aumento de biodiversidade, melhoria da qualidade do ar, que é um dos problemas fundamentais, sobretudo na União Europeia. É uma das principais causas de morte não relacionadas a acidentes ou doenças como câncer e doenças parecidas, né? Então, é uma questão também que vem sendo trabalhada pela União Europeia de uma maneira muito forte, a questão da melhoria da qualidade do ar, captura de CO2, lazer, valores estéticos sociais, saúde física e mental, recreação e assim por diante, né? Então, a gente pode fazer essas listas de benefícios e relacioná-los diretamente aos sistemas aos serviços ecossistêmicos. Então, o modo ou a chave de enfrentamento que a gente vê com as soluções baseadas na natureza, a gente trabalha com os nossos alunos, é essa ideia de se ter clareza nos desafios. Ou seja, quais são os desafios globais e as manifestações locais desses desafios, ou especificidades locais, que o nosso projeto vai enfrentar frontalmente, né? E eles têm que estar distribuídos em questões sociais, econômicas e ambientais, né? Tendo claro quais são os desafios, quais são os serviços ecossistêmicos que eu preciso, que podem nos ajudar a enfrentar esses desafios. Okay? Então, tendo os desafios, eu vejo os serviços ecossistêmicos que eu preciso para poder enfrentar esses desafios. Depois, quais são as ações baseadas na natureza que vão me gerar esses serviços ecossistêmicos que eu preciso, que, por sua vez, vão me ajudar a enfrentar os desafios. Então, a gente tem, na verdade, uma seta que vai dos desafios aos serviços ecossistêmicos e às soluções baseadas na natureza. Isso volta, né? A seta, ela volta, porque são as soluções baseadas na natureza que vão, de fato, proporcionar os serviços ecossistêmicos que, por sua vez, vão nos ajudar a enfrentar esses desafios. E, por certo, esse é um slide que os alunos de vocês fizeram, né, os alunos aí da Unicamp, quando nós tivemos no workshop em março, o grupo Integreen, Juliana, Paulo, Pedro e Thiago Lima. Isso eu trabalho com meus alunos aqui no Politécnico também, né? Então, a gente discute com eles quais são os desafios, 2 ou 3 para começar, né? São projetos rápidos de 4, 5 meses, e depois os serviços ecossistêmicos e quais são as soluções baseadas na natureza que eles vão implementar e como, dentro de uma rede coesa de estratégias para a localização do projeto que eles têm. Então, alguns dos conceitos relacionados à implementação das soluções baseadas na natureza, que ela deve ser considerada como uma abordagem sistêmica. O que quer dizer uma abordagem sistêmica? Nós estamos interessados nas relações entre os diferentes sistemas urbanos, socioculturais e os sistemas naturais, né? Pensando nas interações, nas sinergias e potenciais dificuldades das interações entre sistemas, e se procurar soluções que
enfrentem as dificuldades as possíveis dificuldades dessas interações, mas que tenham um efeito que vão além do sistema inicial, né? Que elas tenham um efeito que se alastre nos outros sistemas. Então, é muito menos sobre abordagens separadas ou elementos desconectos e muito mais sobre a interação das diferentes partes, né? O que essa interação ela gera com relação aos potenciais benefícios. Como nós vimos na própria definição, é um planejamento proativo. A implementação dos serviços ecossistêmicos, ela não deve aparecer por aparecer. Se aparecer por aparecer, tudo bem, mas a ideia de se projetar sabendo-se quais são os sistemas, os serviços ecossistêmicos que nós precisamos, que nós queremos implementar naquela localidade. Um outro conceito-chave é a ideia de multifuncionalidade. E esse é muito importante. A ideia de multifuncionalidade, ela está no cerne das soluções baseadas na natureza, e ela enriquece a resiliência daquela solução, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um lago que pode ter sido pensado, talvez a partir de um serviço ecossistêmico cultural, de valores estéticos ou de recreação, mas também pode e deve, nesse caso, aumentar a biodiversidade local. Também pode ser trabalhado como espaço de purificação da água, ou de controle de inundações, etc, etc. Então a gente vê que existem vários benefícios, várias funções que estão sobrepostas e que acontecem simultaneamente. Então são vários benefícios diretos e indiretos que ocorrem simultaneamente. Então se por um acaso algum benefício não estiver funcionando da maneira como se esperava, os outros benefícios estarão, né? Então essa área ela se torna, se mantém importante em função dos outros benefícios que, né, estariam funcionando de todos os modos, né? Então aqui a gente tem também um diagrama explicando essa ideia de multifuncionalidade. Por exemplo, o telhado verde, que pode nos ajudar a enfrentar questões relacionadas ao clima, à água, sobretudo a biodiversidade, trabalhos verdes, coesão social, saúde, etc, etc, né? Então, a gente pode começar a mapear como essas nossas intervenções, elas estão ou não promovendo a multifuncionalidade. Essas intervenções, elas têm que ser integradas nos processos de planejamento. Quanto mais nós pudermos evitar a pulveralização dessas soluções de uma maneira desconexa, melhor, né? Se a gente tiver uma estrutura de conexão dessas soluções, uma rede, elas funcionam melhores, elas funcionam melhor, né? Elas têm melhores possibilidades de desenvolverem os serviços ecossistêmicos, né? E as soluções baseadas na natureza, elas têm uma grande flexibilidade, no sentido de que elas podem ser soluções de alta naturalidade, né, de rewilding, não, de muita naturalidade, até soluções que são muito tecnológicas. Então, existe uma aba muito grande de possibilidades dentro do conceito. E eles funcionam em escalas múltiplas. Eu vou mostrar alguns estudos de caso, e isso vai ficar mais claro quando a gente tratar desses estudos. Mas para dar alguns pontos sobre as principais escalas que normalmente nós tratamos quando falamos de soluções baseadas na natureza, a gente vai do macro, meso, micro e nano, né? Então, o que seria? Então, macro escala seria a escala regional, descendo para a escala da cidade, onde a gente já encontra a meso escala, do bairro, da vizinhança, vai chegando ao micro, a área local, e a nano, na escala nano, que vai do edifício, a escala do edifício, a escala do lote, e as diferentes soluções baseadas na natureza que são mais propícias de aparecerem em determinadas escalas. Mas há intervenções que, na verdade, elas atravessam as escalas, né? Por exemplo, as cunhas verdes, elas têm o potencial de trazer a escala macro para a escala nano e vice-versa, né? Ela cruza todas essas escalas, ou pode cruzar todas essas escalas. Então, aqui são alguns exemplos, né, de
áreas alagadas construídas, né, de biofiltros, áreas vegetadas, tetos verdes, renaturalização de rios, reflorestação, arborização viária, pavimentos permeáveis, etc. Então, são intervenções que a gente vê acontecendo em várias escalas. Também é importante a gente pensar nos desserviços ecossistêmicos, né? Quais seriam os potenciais efeitos negativos e tentar minimizar, né, o máximo possível, dentro do processo de planejamento, esses potenciais de serviços, né? Sobretudo em climas tropicais, né, como nossa questão dos insetos, ela acaba sendo, né, algo muito forte, muito importante. Infestações ou pestes de maneira geral, que podem ser maximizadas por situações, por exemplo, como essa, né, da falta de cuidado, falta de governança, falta de atenção com áreas verdes, na percepção de baixo valor, né? Isso é mato, né, joga lixo, né, esse tipo de percepção que nós temos que superar imediatamente, né? Ou o comportamento antissocial, também o papel das diferenças de gênero, né, de como os diferentes gêneros percebem a questão da natureza, ou a questão da segurança na natureza, talvez de se caminhar à noite na natureza, ou essa percepção de que pode ser um lugar onde criminosos podem se esconder, etc. Ou compartilhamento de espaços incompatíveis entre espécies, né? Imagino que não seja uma surpresa muito agradável você chegar em casa e encontrar uma onça te esperando, né? Então, é algo, talvez algo belo, mas algo com certeza amedrontador, né? Ou talvez problemas como gentrificação urbana, ou greenwash, né? É uma pintura verde para se dizer que há alguns critérios sustentabilidade, mas na verdade é pura propaganda, né? Uma governança, custo de manutenção. Então, eu acompanhei esse problema com as empenas verdes em São Paulo, né? Agora vão ser retiradas a um custo muito alto, problemas de custo de manutenção, insetos, agora com perigo de incêndio, né? Então, a questão da governança desses espaços, ela é muito importante. Ok. Se a gente tiver tempo, eu vou, então, passar por alguns estudos de caso que foram construídos, né? E depois eu vou mostrar rapidamente alguns projetos que nossos alunos fizeram no semestre passado aqui no Politécnico. Para começar, eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente esse relatório que foi feito pela Comissão Europeia, que é o setor, os diálogos intersetoriais, né, sobre soluções baseadas na natureza, que trata do tema especificamente olhando para os países do CELAC e do Brasil, e falando muito do caso brasileiro, e falando dos desafios que são talvez específicos das condições desses países, né? Talvez o maior grau de descontinuidade em programas públicos, a questão da desigualdade, pobreza e das necessidades básicas prioritárias, né? As visões e necessidades concorrentes, né? Agendas diferentes, políticos puxando para um lado, a sociedade talvez puxando para o outro, acadêmicos talvez puxando para uma direção diferente. As percepções e valores culturais da natureza variam muito, né? A questão da gentrificação relacionada às áreas verdes, mas também muitos pontos fortes, oportunidades que nós podemos capitalizar. Mobilização do conhecimento local, tratar de se pensar em intervenções que são localizadas e, por serem localizadas, tem a possibilidade de potencializar, né, de uma maneira única esses espaços, nossa alta biodiversidade no Brasil, a oportunidade de se usar as soluções baseadas na natureza para gerar riqueza, né, desenvolvimento socioeconômico, e também a ideia de que a inovação ela pode estar relacionada à superação das necessidades básicas e, ao mesmo tempo, promover as soluções baseadas na natureza, né? Então, elas não necessariamente são sequenciais, né? Podem ocorrer de maneira simultânea. E com relação ao Brasil, grandes áreas prioritárias são relacionadas à questão das águas, proteção do lençol freático, estabilização de margens de rios,
potencializar e proteger a nossa biodiversidade, questão da energia limpa, se gerar uma economia verde, né, com treinamento, com empregos, com possibilidade de se criar, né, empresas de trabalho nesse setor. Minimização do efeito da ilha de calor urbana, melhoramento da coesão social, fortalecimento da conexão com a natureza e vários outros, né? Esses são alguns dos pontos que aparecem no relatório. E aí em Campinas nós temos, né, o projeto do Reconecta, que é muito interessante, e nós estamos organizando aqui em Milão, eu vou mostrar para vocês depois o link no final, um simpósio chamado Greening Cities, que vai acontecer agora no começo do mês que vem, e nós temos um trabalho, um ou dois, acho que são 2 trabalhos, sobre o Reconecta, do pessoal aí de Campinas, que vão apresentar aqui virtualmente, no nosso simpósio. Um outro projeto muito interessante também é o Macambira Nicuns, em Goiânia, que vai ser um dos maiores parques lineares, pelo menos da América Latina. E aqui são alguns dos projetos da União Europeia, projetos de pesquisa, que vêm sendo criados desde 2014, e a União Europeia até agora já investiu mais de 200 milhões de euros nesses projetos, né? Então, eles têm focos diferentes com relação, por exemplo, o Clever Cities, que é um projeto que um dos parceiros é o Politécnico de Milão, muito sobre cocriação e coprodução de espaços verdes. O OPLA é uma database, um database de projetos, de estudos de caso, então vocês podem acessar e ver vários projetos em muitas cidades europeias e não só europeias. O EDCnet, ele é mais relacionado à agricultura urbana, a questão da comida nas cidades e assim por diante. Então, há estudos de caso espalhados por todo o continente e também fora, como nós vimos no relatório do Brasil, e vou mostrar alguns exemplos. Então, Floresta também é um projeto aqui de Milão, também com envolvimento do Politécnico, do nosso departamento, e tem a ideia de se plantar 3 milhões de árvores até 2030 em Milão. Nós vimos que o relatório do IPCC recomenda o plantio de 1 bilhão de hectares. Então, Milão está tentando fazer sua parte nesse sentido. Um dos grandes problemas de Milão, ou 2 dos principais problemas ambientais de Milão, se referem, em primeiro lugar, à questão da qualidade do ar, que é baixa. Então, o plantio de árvores vai melhorar o nosso índice de qualidade do ar. E a outra preocupação fundamental é a questão do aquecimento da ilha de calor urbana, que no verão aqui causa muitas mortes, né, e acaba sendo um problema muito importante para a cidade, e com o aquecimento global, esse problema ele tende a piorar cada vez mais. E outros benefícios, como a minimização do ruído, aumento da biodiversidade, aumento da economia verde, etc. Esse estudo de caso está no meu livro, no Green Red Urbanism. Ele é um estudo de caso de uma cidade na Alemanha, chamada Freiburg. A gente vê aqui uma imagem de uma cunha verde que conecta a cidade de Freiburg à Floresta Negra, the Black Forest. A gente vê aqui a floresta, como a temperatura na floresta é muito mais fresca, não mais fria, e aqui a cidade de Freiburg, e esse eixo, essa cunha, que faz essa conexão entre a floresta e a cidade. E a gente vê que há um papel fundamental dessa conexão em se minimizar a temperatura urbana. Então aqui a gente vê, fora desse eixo, as temperaturas muito mais altas, e dentro do eixo da cunha verde, uma minimização significativa das temperaturas, por exemplo, uma noite de verão. Então, existe um sistema de ventos que muda durante o dia, durante a noite, mas essa inundação, digamos, desse vento fresco que vem da floresta, ele é fundamental para se manter as temperaturas da cidade, no verão, sobretudo, dentro de limites aceitáveis. E Freiburg é uma das cidades com verão mais intenso
da Alemanha, os verões lá são bastante intensos. Esse é um exemplo na China, Kunli Parque de Águas Fluviais. Então, a ideia foi que se havia necessidade de se construir uma área para mais de 300 mil habitantes em volta dessa área naturada, e o projeto ele acaba criando uma série de bolsões em volta, criando um anel, uma zona tampão, talvez de filtragem aqui, na periferia dessa área, para tentar preservar as áreas já inundáveis do centro desse espaço. E, como eu disse, quando a gente tratou dos conceitos das soluções baseadas na natureza, não é só uma estratégia hídrica, mas é um parque, né? Existe um aumento muito grande de biodiversidade, então existe uma série de funções que protegem de inundação, etc., mas que também trazem benefícios culturais diretos para a população da cidade. Esse é um estudo de caso bem famoso, é um rio em Seul, na Coreia do Sul, onde houve a remoção de uma rodovia elevada de mais ou menos 3 milhas, né, de comprimento, 5 quilômetros de comprimento. Houve a redução da poluição do ar sonora de mais de 35%, redução da temperatura em até 5 graus, e essa é uma redução muito grande. Restauração de habitats ecológicos aumentou em 639%. E o rio ele é mais capaz também de lidar com enchentes, né? O rio ele ficou renaturalizado, a sua área de expansão cresceu, a permeabilidade dos espaços em torno, ao longo do rio, foi restaurada, então a possibilidade de se enfrentar inundações naturais do rio, ela aumentou muito. E esse era o espaço antes do rio, então a gente, da renaturalização do rio. Então a gente vê essa via elevada, né? E como nós fizemos isso no Brasil, né? Tamponar os rios ou canalizar os rios, escondendo, né? Quase como se fosse uma área completamente dando-se as costas aos nossos cursos naturais. E aqui se procurou agora voltar, criar essa nova centralidade linear com essa estratégia de renaturalização do rio. Esse é um projeto de distrito, um projeto de uma área grande em Estocolmo, um projeto muito famoso que foi criado nos anos 90 na cidade, que deveria ser um modelo de desenvolvimento sustentável, onde o metabolismo circular foi implementado, e nós vemos também essa grande preocupação em integrar a natureza na construção, na definição desse novo distrito, com várias áreas de vizinhança, vários subbairros, como se fossem, ao longo dessa baía. Se a gente aumentar um pouco a escala, né, se a gente chegar um pouco para trás, assim, a gente vê aqui a cidade de Estocolmo e as suas cunhas verdes, as 10 cunhas verdes da cidade, na escala metropolitana, e nós vemos como, no caso de Hammarby-Sjöstad, houve uma relação muito direta entre essa escala regional e a escala do bairro. Como eu disse anteriormente, na questão das escalas, e, sobretudo, nesse caso, a ideia de uma cunha verde que permeia as diferentes escalas até chegar à escala do indivíduo, do residente, do visitante nessa localidade. Então, aqui nós vemos uma das cunhas verdes, essa cunha verde do sudeste da cidade, que chega no projeto de Hammarby-Sjöstad através de que foi chamado um ecoduto sobre uma rodovia. Então, a gente vê aqui essa transposição por cima da rodovia. Aqui a gente não consegue ver muito bem, isso aqui é uma área de colina, que é bem alto aqui, mas se a gente for descendo, é essa a vista que a gente tem, né? Então, essa cunha verde, ela vem das áreas florestadas, mais rurais
do Sudeste e entra com peso no distrito de Hammarby-Sjöstad, por cima da rodovia. Então, ele é um corredor ecológico bastante marcante nessa localidade. Também a questão da multifuncionalidade, na medida em que nós vamos entrando nas áreas mais habitadas, a vegetação ela se torna um pouco mais geométrica, mas ainda vemos a preocupação em se implementar diferentes funcionalidades. Então, isso aqui é um canal que faz parte de um sistema de drenagem urbana sustentável, também promove a biodiversidade, ajuda a controlar a questão das enchentes, é um elemento paisagístico importante, e assim por diante. Esse é um projeto de extensão de um distrito em Cambridge, no Reino Unido, e que procurou criar a cidade e também expandir a universidade. Então, fazer essa mescla entre universidade e cidade nesse projeto. E a gente discutiu esse estudo de caso no workshop em março, em função do caso do Reeds. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês essa solução da margem sudoeste do projeto, que tem como frente aqui essa rodovia, né? Então, é uma área que se pensou como um parque alagável, com diferentes ondulações, para se criar uma área de buffer, né, entre a rodovia e as áreas de moradia, que pudesse dissipar o som, o ruído que viria da rodovia, mas também tratar da questão das enchentes, da questão das águas pluviais. Então, aqui é uma imagem dessa área sem chuva, e aqui com as áreas inundáveis. A gente vê como isso é tratado e se criou um parque em uma situação que possivelmente seria uma área indesejada, né, se nós tivéssemos uma construção beirando diretamente a rodovia. Ou alguma outra solução, talvez mais direta, como um muro, né, tentando evitar essa propagação do som. Então, a gente tem aqui uma solução que apresenta uma série de benefícios concomitantes. Então, novamente, agora olhando nas áreas residenciais, a gente tem os pátios centrais dos blocos, onde se pensa a questão da paisagem para a recreação, para a sociabilidade dos residentes, mas também para a acumulação de água, quando é o caso de enchentes, a questão da biodiversidade, etc. Então, a gente pode mapear uma série de funções aqui, a questão da reciclagem do lixo, etc. As biovaletas conectando com o sistema já mais da tubulação mesmo, né, da infraestrutura hard, como a gente diria. Então, existe esse hibridismo também, nesse caso, entre soluções baseadas na natureza e soluções mais tecnológicas também. Esse é o BO01, né, o BO01, também muito famoso, um distrito que foi criado em Malmo, na Suécia. Eu, quando estive lá, se não me engano, era no comecinho de janeiro e fazia um frio. Então, o que a gente vê aqui não é água no seu estado líquido, mas no seu estado sólido. Mas a ideia aqui é essa vontade de se controlar a velocidade da água da chuva, na medida que ela chega no telhado, chega no pé da residência e encontra o seu caminho até o deságue final, né? Então, aqui existe uma série de etapas para diminuir a velocidade da água, para se purificar essa água, trazê-la até determinados canais e que essa água possa ser reutilizada tanto nas próprias residências, jardinagem, na medida do possível, quanto também como um elemento paisagístico. Aqui a gente vê só gelo. Então, foi uma viagem de estudos que a gente fez quando estava na Universidade de Portsmouth ainda.
Esse é o caso de Helsinki, um projeto muito interessante, também de um distrito novo, que na verdade estava no pé de uma das cunhas verdes de Helsinki, que por sua vez tinha outras cunhas verdes de diferentes dimensões. Uma cunha verde que separava duas grandes áreas do empreendimento e umas outras menores, que dividia essa área em vizinhanças, em áreas de vizinhança menores, e a gente vê por sua vez uma outra sequência de cunhas verdes menores entre as casas, principalmente nessa zona sul. E a conexão direta desse sistema de drenagem das casas até essa cunha verde, a gente vê essas áreas bem vegetadas, ou naturalísticas, próximos às casas, levando a esse córrego que, por sua vez, através de uma série de tratamentos naturais, filtraria a água até a sua captação num lago que a gente vê aqui, que por sua vez também foi pensado para aumentar a biodiversidade e gerar uma série de outros serviços ecossistêmicos. Vauban, em Freiburg, também, um outro estudo de caso de urbanismo sustentável importante, de densidade média, construção de muitas residências, mas também de serviços, e a presença do verde, ela aparece em várias escalas. Então, aqui a gente vê o distrito de Vauban, na sua face sul, uma das cunhas verdes da cidade chegando até o distrito, entrando, né, no distrito através desses dedos verdes, dessas áreas mais naturais, e dentro dos próprios blocos nós também vemos outras intervenções de menores escalas, muitas com tratamento bastante naturalístico, outras um pouco menos naturalísticas, com áreas de playground, etc. Mas existe essa preocupação em conectar, na medida do possível, essas áreas de uma maneira a se criar essa infraestrutura verde que interliga uma série de soluções baseadas na natureza. No caso de Lyon, que promoveu a transformação completa da sua margem, da margem leste do rio Rhône. Esse projeto eu visitei faz muitos anos, mas estava impecável, e essa era a margem do rio. Era basicamente um estacionamento, a cidade completamente dando as costas para o rio, totalmente permeabilizada a região, e isso foi o que eles fizeram. Então, se criou uma nova fachada para o rio. Aqui nós vemos, na verdade, soluções que são mais relacionadas à água. Então, o manejo, ou a preocupação em se transformar esse espaço em espaço de recreação, mas que também possa acomodar possíveis flutuações do rio, enchentes, incremento também da biodiversidade, novamente, como era, né? E como é hoje, né? Então, completamente alterada essa margem, essa fachada da cidade em direção ao rio. As praças d'água de Roterdã, também, que em períodos onde não há chuvas significativas, são praças com áreas esportivas, pessoas usando uma praça normalmente, e quando há necessidade, ao escoamento das águas das chuvas para esses bolsões, esses piscinões, que têm a capacidade de segurar essa água na medida do necessário, para depois proceder com um escoamento para a destinação final da captação da água. Uma outra praça, então eu estou descendo em escala, né? Então a gente viu alguns projetos da escala regional, escala da cidade, escala do distrito, do bairro, agora alguns exemplos de praça, também era um estacionamento, foi completamente convertida, né? Redução da poluição do ar e do ruído foi algo muito notável, incremento da biodiversidade, o aumento da permeabilidade do solo, há um tratamento das águas pluviais que acontece com o uso de plantas, e essa água depois ela pode ser e é reutilizada na própria irrigação desses locais, e
E se criou, de fato, um novo ecossistema, né, uma nova relação entre os habitantes, o local e a nova fauna que começou a habitar esse espaço também. O Bosco Verticale, então, agora chegando na escala do edifício, é um estudo de caso aqui de Milão, ele aparece também bastante na literatura sobre soluções baseadas na natureza, e a gente vê a preocupação em se criar uma grande quantidade de árvores de uma maneira vertical. Então, um exemplo de como a gente pode criar essa floresta vertical, existem alguns índices que o arquiteto Stefano Boeri vem trabalhando, que em princípio, a ideia de que 25 toneladas de dióxido de carbono por ano possam ser absorvidas pelas essas plantas e que elas produzem cerca de 60 quilos de oxigênio por dia, né, nesse edifício. Rapidamente, eu sei que nós estamos passando a nossa hora aqui, vou mostrar alguns projetos dos nossos alunos. Nós trabalhamos com uma possível área de cunha verde no nordeste da cidade de Milão, que é seguido por um canal muito antigo na cidade, muito importante, que trazia a água dos Alpes, né, para a cidade e ajudou muito na agricultura da paisagem do que se chama Pianura Padana, da planície padana em volta de Milão. E nós trabalhamos com nossos alunos sobre a questão da criação de um novo eixo nessa área, porque boa parte do território em volta do canal dentro da cidade, ele está descaracterizado, né? A gente pouco vê a importância do canal e pouco vê a presença da natureza. Então, nós propusemos a ideia de se criar um novo eixo transformado, uma nova entrada para a cidade, também, sobretudo, considerando as intervenções que vão acontecer na cidade, em função dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, que Milão e a cidade de Cortina, nos Alpes, ganharam. Então, esse eixo ele aparece como um eixo, de certa forma, metafórico de conexão da cidade com os Alpes, e nós procuramos trabalhar muito com os alunos nesse sentido. Então, a questão da água, como vocês veem, ela aparece de uma maneira muito forte, e a redefinição de uma paisagem periurbana. É uma paisagem que não era nem rural, nem urbana, muito descaracterizada por elementos infraestruturais. Nossos alunos tiveram esse desafio. Então, aqui a gente vê a questão do processo, né, dos desafios, serviços ecossistêmicos, as soluções baseadas na natureza, a questão das diferentes escalas. Nós também trabalhamos com a questão ecológica, da seleção das espécies, etc. E nossos alunos calcularam os benefícios ecossistêmicos dos projetos deles, né? Então, a gente vê aqui as tabelas onde se calculou quanto CO2 seria retirado da atmosfera por ano e uma série de outros benefícios ecossistêmicos, né? Então, a gente procurou fazer com que eles, ao final, pudessem refletir também sobre esses índices e considerar o projeto deles como, né, projetos que, de fato, pode ser mostrado que estão endereçando determinados problemas e em tal magnitude. Esse é um outro projeto. Então, aqui a gente vê esse canal, uma reestruturação da área periurbana, da entrada na cidade. Então, a gente pensou com eles essa criação de uma estrutura verde, de uma infraestrutura verde e azul nessa escala. Depois, nos focamos na escala do projeto urbano, e aqui eles trabalharam muito com soluções baseadas na natureza relacionadas à questão da água, mas também, como a gente vem falando, com outras funcionalidades, né, a questão da recreação, uma série de benefícios relacionados à biodiversidade, etc. Um outro estudo, um outro projeto dos alunos, que nesse caso trabalhou a intersecção entre uma área mais urbana, com presença grande de habitação social, e essa área esse eixo mais naturalizado do canal, e o que seria essa intersecção entre um eixo mais, digamos,
urbanizado e esse outro eixo natural. E como que essas áreas elas poderiam ajudar na questão da drenagem urbana e uma série de outros benefícios no entorno imediato que nós vemos aqui. Uma outra proposta, na mesma localização, esses, na verdade, foram um pouco mais longe, eles procuraram conectar a proposta deles a um outro parque que está aos fundos ou atrás, aqui a gente vê melhor, da nossa área, criando essa conexão através de uma série de ambientes, uma série de espaços abertos e construídos, criando um horto botânico, etc, etc. Também fazendo os cálculos dos benefícios ambientais, sobretudo ambientais, que seriam implementados com esse projeto. E aí eu resolvi mostrar também alguns dos projetos que a gente fez aí, que os alunos de vocês fizeram no workshop do RIDS, que foi excelente, né? Foram projetos que foram feitos em 3 ou 4 dias, né? Intensivos. Então, os alunos foram fantásticos em desenvolver essas estratégias iniciais para o RIDS, né? Trabalharam muito, até no fim de semana. E aqui a gente vê essa ideia da multifuncionalidade novamente, diferentes tipologias, diferentes funcionalidades e as possíveis estratégias para o RIDS. Estou terminando, eu deixo aqui 2 referências que podem ajudar nos projetos de vocês, 2 handbooks, do Think Nature, um desses projetos da União Europeia, e o outro é um mais focado na questão das mudanças climáticas. E aqui a gente vê, por exemplo, a biovaleta, uma breve descrição, quais são os benefícios ecossistemas que a gente tem, detalhes técnicos e algumas referências bibliográficas. Então, é um manual bem fácil de se ver e ajuda a entender um pouco mais quais são essas SBNs que podem nos ajudar. Vocês podem procurar também mais estudos de caso nesses sites. Eu mencionei o OPLA inicialmente, mas também o Naturvation tem um atlas de vários projetos. O Nature for Cities também tem um joguinho, Nature-Based Solutions, que vocês podem ver. Esse é o simpósio que eu mencionei anteriormente, chamado Greening Cities, Shaping Cities. Ele é gratuito, é um simpósio que nós vamos fazer de modo híbrido, mas vai ser transmitido totalmente online, para quem não puder estar conosco. Mas vocês precisam se registrar até o dia 7 de outubro. A gente vai fechar o registro no dia 7, então, por favor, se tiverem interessados, acessem o site greeningcities-shapingcities.polime.it. E acontecerá em 2 dias, no dia 12 e dia 13 de outubro. Vocês podem ver o projeto do Reconecta sendo apresentado. Muito obrigado. Espero que não tenha passado muito do tempo, que a gente tenha ainda tempo para algumas perguntas. E realmente foi um prazer poder conversar com vocês sobre esse tema. Ok, Fabiano. Muitíssimo obrigado pela sua excelente palestra, enfim, muito bem ilustrada, né? Achei fantástico o conjunto aí de estudos de caso, assim, de uma abrangência e de uma qualidade incrível, né? Enfim, eu quero agradecer muito. A professora Gabi Celani conseguiu entrar, ela estava com uma dificuldade de horário, mas ela está aqui. Aí, Oi. Tudo bom, Olha, Fabiano? Tô vendo, tudo bem, Gabi? Peguei pelo menos metade da palestra. Deu para chegar mais ou menos a tempo. Obrigado por fazer o esforço. Eu vi também a Cecília Herzog. Obrigado, Cecília, por aparecer. A Cecília é uma das autoras do relatório que eu mencionei, CELAC e os diálogos, né, entre a União Europeia e os países CELAC. Então, obrigado por estar presente também, Cecília. Obrigado, Sidney, pelas palavras também. Não foi um prazer e, bem,
Se a gente tiver algumas perguntas ou alguns comentários, a gente pode começar alguma discussão, se tivermos tempo ainda. Sem dúvida. Bom, eu acho que imagino que devam ter perguntas e comentários. Então, a Jéssica pode ajudar aí a controlar. Jéssica, pode ser? Sim. Então, Acredito que podemos abrir as perguntas. Se alguém quiser mandar no chat, eu posso ler. Ou também, se alguém quiser habilitar o microfone. As pessoas podem se inscrever pelo chat, quem quiser fazer a pergunta. Sim, daí a gente vai chamando. Escrever a pergunta e a gente relata aqui, se for o caso. Então, estão abertas aí para o debate, as perguntas para o debate, quem quiser. Eu estou vendo aqui também no chat, né? Muito legal. No comentário da Daniela Rizzi, a Daniela é excelente, ela trabalha no ICLEI, fez uma apresentação muito boa com a Cecília também faz pouco tempo. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu gosto muito do trabalho da Daniela. Estou vendo o comentário do pessoal aqui, muito bom. Fabiano, eu só queria fazer um comentário, assim, só dando continuidade um pouco que eu estava comentando do teu trabalho, da sua exposição. Eu mesmo estou orientando vários TFGs que estão entrando muito nessa discussão. Tenho 5 alunas trabalhando numa área bem vulnerável em Campinas, que é o satélite Íris, e é uma área muito pobre, enfim, em termos de tem uma deficiência enorme de infraestrutura e todas elas estão tentando essa questão, tentando conciliar essa questão social, né, de todo um passivo social que existe com as questões ambientais, da inclusão, da implantação de infraestruturas verdes, né? Então, assim, ou seja, o tema que você traz, essas discussões que você tem trazido, né, desde que você tem vindo para a Unicamp, enfim, tem contribuído conosco, tem sido muito ricas para a gente poder, vamos dizer, enriquecer o nosso repertório, tanto conceitual como do ponto de vista das formas de projetar, que eu acho que a tua palestra traz muito isso, não é? Enfim, a parte, vamos dizer, de como o conceito se conecta com o desenho, né? Que eu acho que isso é fundamental para um curso de arquitetura, quer dizer, porque nós temos isso como o nosso grande instrumento, que é o desenho, é como a gente realmente produz, né, no espaço. Então, eu fico muito feliz aí, e muito grato, né, por ter recebido todo esse conjunto aí de informações e que você traz, que para a gente vai ser muito, muito importante. A gente vai realmente acrescentar muito isso nos nossos cursos, nas nossas disciplinas e no trabalho que a gente tem feito com os alunos. Então, quero agradecer. Obrigado, Sidney. Né? Isso que você falou da questão do desenho, né, é absolutamente fundamental. Né? A gente viu na definição da infraestrutura verde como é importante a questão do planejamento proativo, né? Desses serviços ecossistêmicos, também nas soluções baseadas na natureza, a ideia de ação, né? A ideia de se desenhar algo que vai trazer mudança, né? Que vai nos ajudar ou a proteger ou a melhorar os serviços ecossistêmicos, melhorar o nosso ambiente. E outra questão que você trouxe agora também, que foi algo que, no final, eu não tive muito tempo de desenvolver, mas é a questão do envolvimento das populações, né, nos projetos, né? Então, você estava falando da questão local, né, da população ribeirinha, se eu entendi bem. Então, envolver essa população, discutir estratégias de cocriação ou de co-design com eles seria algo muito interessante, né, para a gente poder entender as diferentes visões de natureza, os diferentes entendimentos, né. Então, uma visão de natureza que nós possamos ter como paisagistas ou arquitetos e urbanistas é possivelmente diferente de um ecólogo, de um geógrafo, ou de alguém que mora naquela localização e tem outras preocupações talvez mais presentes, né. Então, é como nós podemos também transformar olhares, né, dentro
dentro do nosso campo de conhecimento, tentar fazer com que a gente expanda essa visão de que a natureza não é mato que está lá para ser capinado e limpo, e que o progresso vai chegar e vai urbanizar aquele mato, né? Que a gente precisa pensar de uma maneira muito mais inteligente sobre como nós nos relacionamos com o nosso ambiente. Chegaram algumas perguntas aqui, eu vou ler na ordem, ok? A primeira é da Mel Ribeiro. Oi, Fabiano, palestra excelente, obrigada. Fiquei curiosa quanto aos cálculos que vocês desenvolvem nos projetos. Você tem referências para indicar nesse sentido? Ou poderia comentar mais tecnicamente como esses cálculos são desenvolvidos? Obrigado pela pergunta, Mel, muito, muito importante. Existem vários trabalhos que estão aparecendo nesse momento para se tentar fazer uma avaliação dos benefícios, né, que a gente poderia conseguir, tanto de uma perspectiva talvez mais qualitativa, tanto de uma perspectiva mais quantitativa. Então, eu diria que esse é um campo novo que vem se desenvolvendo agora. No nosso caso, eu trabalho com uma agrônoma e uma ecóloga. Então, é um estúdio muito interessante, porque eu venho com essa parte do urbanismo, projeto urbano, paisagismo, e ela vem com a questão da agronomia, ecologia, etc. Então, a gente fez um curso muito integrado. E o sistema que a gente usou foi um software, uma série de tabelas que você inseria a espécie, a quantidade, a condição, os anos, etc. E ela te daria a capacidade de absorção de CO2, ela te daria os resultados já em função das perguntas que você faria para aquela tabela, né? Mas, sobretudo, a gente trabalhou com a absorção de CO2 e a capacidade de purificação do ar, né? Também, no trabalho, a gente teve uma preocupação muito grande de discutir com os alunos a ideia de corredores ecológicos e a ideia de quais espécies elas seriam mais benéficas do ponto de vista da promoção da biodiversidade. Algumas espécies que os alunos escolhiam no começo talvez eram mais ornamentais, depois a gente discutia, olha, essa árvore é bonita, etc., mas ela não te traz tantos benefícios ecológicos quanto essas outras. Então, a gente foi um processo contínuo, né, sobretudo no final do curso, da metade para o final, mas eu posso depois mandar por e-mail para a Gabi a referência certinha das tabelas que nós usamos, né, e vocês podem fazer os testes aí com vocês. Agora, não sei o quão adaptada ela está para o contexto brasileiro, né, que é uma tabela que a gente usou aqui, que é adaptada ao norte da Itália, né, então tem as espécies da planície padana aqui. A próxima pergunta é da Patrícia Mara Sanches. Eu tenho uma pergunta. Com relação aos conceitos apresentados no início, você acredita que o conceito de SBN complementar ou vai além do conceito de infraestrutura verde? Eu acho que ele é os dois, né? De uma certa forma, eu acho que o conceito de infraestrutura verde, ele ainda é muito importante, porque ele reforça essa ideia de rede, essa ideia de conexão entre os diferentes elementos, né? E ele fala muito da importância dos serviços ecossistêmicos. Os sistemas, as soluções baseadas na natureza, por sua vez, ele é um conceito que procura se focar nos desafios e da relação dos desafios com as ações. E nesse sentido, eu vejo que talvez há uma maior permeabilidade da gente falar de intervenções em edifícios, intervenções em áreas que não são verdes por natureza, o que talvez na infraestrutura verde ficaria um pouco, talvez, menos caracterizado, né? Então, eu consigo, na verdade, visualizar um futuro para soluções baseadas na natureza que envolve essa ideia de rede, porque o que eu vejo também muito é essa ideia de pulverização, né? Vamos colocar um aqui, colocar outro ali, sem essa estrutura que poderia maximizar esses benefícios, essa estrutura mais coesa. Isso é algo que a gente discutiu bastante com nossos alunos também, e então a gente procura, na verdade, com eles, desenvolver uma estratégia
verde e azul primeiro, baseado nos desafios, nos serviços ecossistêmicos, ter essa estrutura coesa, e a partir daí começar a ver como talvez outras soluções baseadas na natureza, elas podem se manifestar na medida em que a gente vai alterando as escalas. Mas eu acho muito importante essa questão da relação com os desafios que as soluções baseadas na natureza, elas trazem. Eu acho que ela complementa e dá um passo adiante com relação ao conceito anterior de infraestrutura verde. A próxima pergunta é da Andresa Leto Marques. Fabiano, ótima apresentação. Você falou sobre as diferentes escalas dos SE e NBS. Poderia mencionar mais exemplos na escala metropolitana, por favor? A escala metropolitana, ela é a escala, normalmente, onde nós temos essa grande indefinição do que é urbano, do que é rural, do que é floresta, né? Então, ela vai depender muito, novamente, de quais são os desafios que nós estamos tentando trabalhar. Por exemplo, a gente poderia falar que um cinturão verde seria uma solução baseada na natureza na escala metropolitana, né? Ou poderíamos falar que uma cunha verde desse porte, né, que vá da escala metropolitana, ou de fora da área metropolitana para dentro da cidade, seriam uma outra, né? Então a gente pode falar também de bacias de retenção, relacionadas ao fluxo das águas, etc., que também poderiam ser soluções baseadas na natureza dessa escala maior. Agora, Guilherme, uma questão mais simples. Para o uso da expressão cunhas verdes, ao invés de corredores ecológicos, tem alguma diferenciação conceitual? Eu vou te recomendar um livro chamado Green Wedge Urbanism para essa pergunta. É uma pergunta ótima, porque foi algo que eu tive que me deparar também, né? A ideia das cunhas verdes, ela aparece, esse é o livro que eu estou falando, né? Ela aparece no começo do século XX, por volta de 1909, 1910, como uma reação ao crescimento das cidades em linhas radiais, né, sobretudo na Europa. Então, as cidades europeias medievais, elas cresciam em anéis concêntricos por conta das muralhas, né? Então, você precisava de mais espaço, criava outra muralha, criava outra, se crescia em círculos. Com a perda da importância das muralhas para proteção e com o advento do transporte público de massa, dos trens, dos trams, linhas mecanizadas de ônibus, etc., as cidades elas começam a crescer muito de maneira radial. E o que se identificou naquele momento, que foi esse crescimento radial, deixava esses espaços no meio vazios, né? Como se eles não tivessem razão de ser, como se eles não fizessem parte daquele ambiente, né? Leftover spaces, espaços que estavam lá sem função nenhuma. Então, a ideia de cunhas verdes, ela aparece nesse momento falando assim, bem, vem cá, na verdade, a gente pode e deve considerar esses espaços dentro dos nossos projetos de parques, de sistemas de parques. E existe uma história muito grande atrás da ideia, mas a ideia de cunha, ela de fato, ela pressupõe uma certa proximidade com essa forma triangular, né? Porque ela vem dessa origem da cidade espraiada através das linhas radiais. Existia muito também a questão metafórica da conexão com o campo, ou de um eixo de circulação do ar, como a gente viu, por exemplo, no caso de Freiburg. Então, eu diria que as cunhas verdes, elas podem ser consideradas como um modelo diferente, que é um modelo de urbanização, e também podem ser considerados como tipologias, né, se a gente pensar só naquela cunha separada. E falando dos corredores ecológicos, normalmente eles são corredores de linhas mais paralelas entre si, né, são espaços mais estreitos também, né. Então, são conceitos diferentes. Próxima pergunta, Gabriela Celani. No caso específico da drenagem urbana, há alguma bibliografia que apresente métodos de cálculos de volumes drenados com SBN que permitam comparar sua eficiência às soluções tradicionais,
baseadas no dimensionamento de tubulação de águas pluviais e bocas de lobo? Olha, Gabi, o que a gente vê, assim, muito é essa questão de se comparar, né, muitas vezes, hard engineering solution e a soft engineering, né? Em muitos casos, a solução híbrida, ela, na verdade, é a solução mais adequada, né? Agora, eu não tenho especialidade na questão técnica da drenagem urbana, não sei, talvez até a Cecília possa falar um pouco mais sobre isso. Mas existem vários estudos, sobretudo na Holanda, nos Países Baixos, né, de como tratar com a questão da água de uma maneira mais naturalística, digamos, né, ou tratando de sistemas baseados na natureza de uma maneira mais naturalística. No Reino Unido se vem desenvolvendo um pouco disso também agora, por conta da condição de ilha e do crescimento, do aumento do nível do mar, mas eu posso tentar identificar com mais precisão alguns títulos para você e te mandar. Mas exatamente com o dimensionamento de tubulação, etc., isso já foge um pouco a minha especialidade, né, nesse quesito. Não, eu queria só explicar uma coisa aqui, isso é por causa da conversa que a gente tem com os professores da área de É, drenagem urbana. é. Então, essa é a primeira pergunta que eles fazem. E é uma pergunta boa, né? Na verdade, a gente, quando está falando das soluções baseadas na natureza, a gente normalmente vê também a questão do business case, né? Isso aparece muito nos projetos do Reino, da União Europeia. Então, na verdade, esses projetos, normalmente, eles têm o vínculo entre a universidade, os poderes públicos e a iniciativa privada, né? Se fala do business case, se desenvolve. Existem alguns projetos que estão desenvolvendo especificamente business case para esse tipo de intervenção. Mas eu não poderia te dar precisações maiores nesse momento. A próxima pergunta, acho que a Mariana Rodrigues vai fazer. Oi, Fabiana, tudo bom? Boa tarde, Mariana. Bom te ver, tudo bem? Obrigada pela sua fala. A primeira coisa que eu quero dizer, eu até falei para o Sidney, tem seu livro na biblioteca, tá? Que todos têm ciência disso, vão lá, quando a biblioteca estiver disponível, para poder consultar. Fabiana, eu tenho duas perguntinhas, que talvez você possa me ajudar. Uma vem muito nisso que vocês já estavam conversando, né? Que a Gabita falou de cálculo e tal. E aí eu queria saber como que está a participação, a recepção dos engenheiros aí na Europa sobre essas novas soluções. Novas, assim, sobre essas soluções alternativas ou baseadas na natureza. Se eles têm uma maior abertura ou mesmo aí, se eles são mais resistentes, né? Ainda querem ver mais, de repente, práticas para começar, de fato, achar que vale a pena seguir adiante. E a segunda pergunta é, em relação à infraestrutura verde, em alguns países especialmente, ela está muito relacionada a redes ecológicas nacionais, enfim, que começam sendo mapeadas através de diretivas, né, especialmente da Habitat e da Aves, né. Para soluções baseadas na natureza, existem também algumas diretivas que acabam refletindo nelas, ou elas têm sido iniciativas mais locais mesmo, mais de levantamento focados nela? Ok. Essas duas. Obrigada. Obrigado, Mariana. Com relação a... Desliga o microfone, por favor. Com relação à participação dos engenheiros, ou de como se é visto, eu acho que também uma mudança de paradigma importante das soluções baseadas na natureza é o envolvimento de várias disciplinas ao mesmo tempo, né? A gente vê nesses projetos que eu estava mencionando o quão é importante se sair dos silos e se pensar de uma maneira integrada. Então, eu acho que esse tipo de trabalho interdisciplinar
por um lado ele é difícil, porque inicialmente a tendência é de se puxar cada um para um lado, talvez, né? Mas na medida em que se vai entendendo que é fundamental que isso aconteça, essa interdisciplinaridade, essa integração do conhecimento, ou essa multidisciplinaridade, eu acho que as barreiras entre disciplinas vão abaixando. Uma outra maneira em que essas barreiras vão abaixando também é o ciclo normal de inovações, né? Uma solução tried and tested, né, ela é mais fácil de ser aceita, né? Então, se a gente tem uma solução que, em princípio, funciona, se bem que a gente pode questionar se tamponamento de rio funciona, a gente pode questionar, e normalmente a gente questiona, né, esse tipo de solução mais monofuncional, mas elas estão aí, né? E a gente sabe como que elas se manifestam. Essas soluções, por serem menos testadas, serem novas, né? Existe uma necessidade para o convencimento das pessoas mais céticas de provas mais concretas, né? De monitoramento, de avaliação, para se de fato provar que essa solução ela é melhor do ponto de vista, por exemplo, hídrico, né? Não apenas os outros benefícios, mas daquele benefício específico que talvez determinada disciplina esteja mais interessada. Isso vem acontecendo também, né? É algo que vem aparecendo cada vez mais, e isso é uma das grandes preocupações dos estudos em SBN. Em relação às diretrizes, a gente vê, existem vários marcos, né, que dão suporte a soluções baseadas na natureza. Então, eu mencionei rapidamente o relatório de 2015 da Comissão Europeia. Ele se relaciona muito diretamente com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Existem os marcos de biodiversidade da União Europeia, se não me engano, biodiversidade de 2030, existe o marco também global, existe o Green Deal europeu também. Então, tem uma série de marcos que estão por trás, né? Tem, na verdade, uma grande variedade de marcos em níveis diferentes, né? E a União Europeia, ela criou um recorte, talvez, dentro desses marcos, para potencializar a ideia de soluções baseadas na natureza. E de liderar nesse campo. Ok, obrigada. Próxima Obrigado. pergunta é do professor Sidney. Bom, eu me inscrevi também, porque também eu queria falar o seguinte, em Campinas, recentemente nós tivemos uma revisão do plano diretor, né? E essa revisão, ela redefiniu um pouco a área urbanizável, né? Ela ampliou um pouco essa área urbanizável, criando aí macrozonas ditas sustentáveis, mas que, no fundo, permitem ocupação, né? Em áreas que são sensíveis do ponto de vista ambiental, né? E, assim, a justificativa que se alega é que, bom, se essa urbanização se der de forma sustentável, isso não criará grandes impactos ambientais, né, vamos dizer assim, não. E pensando, se a gente pudesse pensar que essa urbanização, essa expansão urbana fosse feita em soluções baseadas na natureza, ainda assim a gente pode defender a possibilidade das expansões urbanas. Por que eu estou falando isso? Porque essa questão é uma questão que vem acontecendo no Brasil de forma bastante contundente, né? Campinas é um exemplo, mas muitas cidades brasileiras aumentam seus perímetros urbanos sem a contrapartida, obviamente, de uma demanda populacional para isso. A gente não tem população crescendo a ponto de precisar ter mais áreas urbanizáveis horizontais. E, vamos dizer, agora com a pandemia, essa questão ela
é uma outra coisa, é um outro cenário que se coloca, porque nós estamos já vendo um certo movimento, não é, assim, de um certo retorno ao campo, né? As pessoas procurarem morar mais em casas, buscarem mais soluções horizontais e menos soluções voltadas, vamos dizer, para um adensamento na metrópole. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Existe essa polêmica, vamos dizer, que claro, né, pensando bem, a gente já sabe muito bem, né, dos impactos relacionados com essa expansão urbana, e no Brasil a gente sabe muito bem que nada do que se faz do ponto de vista da expansão urbana é sustentável, né? Mesmo, enfim, nos desenhos e nas soluções. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho isso. É possível expandir, fazer expansões urbanas, né, com soluções baseadas na natureza? Isso é uma conciliação possível? Enfim, como é que você pensa isso? Obrigado, Sidney. Uma perguntona, né? Na verdade, a primeira pergunta que vem é se há necessidade, né, como você está falando, né? Se nós precisamos de mais área urbana em cidades que já são bastante grandes com relação em comparação com outras cidades, né? Por exemplo, cidades europeias, outras cidades onde o modelo compacto acabou tendo maior prevalência ao longo dos anos, né? Existe um debate grande sobre essa ideia de cidade compacta, de cidade densa, versus a cidade verde, né? E eu acho que muito desse debate ele também é um debate aparente, é um debate que se dá para encontrar um meio termo, que se dá para encontrar uma solução que tanto traga um certo nível de compactação, um certo nível de densificação, como também propicie espaços abertos, né? A questão da pandemia, ela faz a gente pensar muito na própria essência da disciplina do projeto urbano, né? Porque desde os anos 60, né, a principal literatura sobre o projeto urbano, ela trata de trazer as pessoas juntas, né? De fazer com que as pessoas sejam próximas, a Livability, Jane Jacobs e tudo mais, né? Então, para nós agora, eu diria que cabe a tarefa de reescrever um pouco essa literatura em função da necessidade da gente transformar nossos espaços habitacionais para favorecer a presença do sol, a presença da natureza, se a gente tiver que fazer lockdown, né? As pessoas precisam ter acesso ao sol, precisam ter acesso à natureza, onde quer que elas estejam. Nós precisamos também imaginar que faremos muito, ou que se pudermos fazer muito dos percursos a pé, próximos a nós, o ideal, sem precisar pegar transporte público, sem precisar pegar transporte privado, em situações de lockdown. Então, a questão da policentralidade, eu acho que ela reaparece também no debate agora, com essa nova carga de reflexão teórica que vem relacionada à pandemia, né? No meu livro, no Green Red Urbanism, eu estudei muito essa dicotomia, essa problematização entre a necessidade de se crescer, ou a necessidade de se acomodar a maior população, e a vontade de não se perder espaços verdes, né? Sobretudo nas cidades nórdicas. O que eu vi, em grande medida, foi um voto muito grande na policentralidade, né? Em se criar núcleos de centralidade para além do núcleo principal, que possa fazer com que aquela população não precise se transportar tanto. E se fosse locomover, com transporte público de qualidade. Certa densidade, ela é importante para questões de sustentabilidade, incluindo a questão da preservação do solo, que é algo importante. Como a gente viu na apresentação, um dos grandes problemas é a expansão horizontal do solo urbano, que ele acaba fragmentando as paisagens, criando uma série de problemas ambientais e de declínio da biodiversidade.
E a própria densidade, ou a própria compactação controlada, ela nos favorece a possibilidade de deixar espaço aberto, né, de fazer com que esses espaços livres ainda existam, ou de se criar mais espaços. Então, esse equilíbrio entre urbanização, densidade e espaços verdes, eu acho que é possível, que se pode fazer. Eu acho que se a gente puder minimizar a expansão horizontal, a gente tem que minimizar o quanto for possível. Mas a cidade, em grande medida, ela é a manifestação de diferentes forças, né? E muitas dessas forças são tão difíceis de controlar. Existem mecanismos com relação a policy design que a gente pode discutir, mas tem que haver vontade política e tem que haver instrumentos que vão além do projeto também para que isso possa acontecer, né? Obrigado. Várias pessoas aqui no chat estão agradecendo as respostas. Acho que a Mel, ela até falou que tem, sim, interesse nos cálculos. Que daí ocorreu uma discussão aqui a respeito de software. Várias pessoas agradecendo. Então, acho que finalizamos as perguntas. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu queria só aproveitar para agradecer ao Fabiano, porque é tão bom ter essa oportunidade, Fabiano, de ter você dando essa palestra, ainda mais, nossa, eu estava vendo que apareceu muita gente, né, tinha uma hora que aí tinha quase 70 pessoas, e a gente está tão longe e tão perto, né, muito obrigada por dedicar esse tempo, e aí é tarde já da noite, né. Não, muito obrigado, Gabi, não, obrigado pelo convite. Eu tenho um carinho todo especial pela Unicamp, né, eu já me sinto meio parte aí da Unicamp. Visitei algumas vezes, fiz workshop, agora... Super bem-vindo. Eu adoro esse contato com a Unicamp, o contato com vocês, e quanto mais contato assim, melhor, né, e é um grande prazer revê-los também pessoalmente, né, que são pessoas... E ver a participação também, fico contente de ver que esse tema, ele traz interesse, né? E gostei muito da conversa também que a gente teve. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. É um pouco tarde, são 11 horas da noite quase, mas passou voando e eu não tô com sono. Tô bem. E eu queria agradecer a Jéssica também por ter feito a organização, a divulgação, o cartaz, ter feito a mediação. Obrigada, Jéssica. A Jéssica é aluna de doutorado aqui da FEC, então eu queria agradecer também. Foi um prazer. Muito bom. Obrigado, também conhecer o professor Fabiano, foi bem acessível a todos esses e-mails. O professor Sidney também, que estava aqui, né, no início. Então, foi um apoio, né? Todo mundo se apoiando e foi super bacana. Uhum. Que ótimo. Bem, muito obrigado e depois quero ver os projetos de vocês mais para frente. A gente faça uma outra sessão e vocês apresentem, eu só olho e faço perguntas. A gente inverte. Olha, vamos cobrar, hein? Seria ótimo. Era isso que a gente estava querendo, né, Gabi? Uhum. Excelente. Obrigada, Fabiano. Obrigado. Obrigado, um abraço para todos. Abraço. Boa noite. Obrigado, Fabiano. Boa noite. Tchau. Boa noite, abração, Fabiano. Tchau. Obrigado. Tchau a todos. Bom, tudo bem. Agora. Obrigada, Fabiano. Não sei se a Gabi ficou. Jéssica? Oi. Não, só para... depois você puder me mandar o link, o vídeo. A gravação. Você que pôs para gravar, né? É isso? Sim. Mandar porque a gente pede para colocar no site da FEC. Ótimo. Tá bom? Várias pessoas externas também estavam perguntando. No site da FEC e também divulga o vídeo também por e-mail. Ótimo. Ok, obrigado. Por nada, tchau.